Olá, galerinha, boa tarde. Meu nome é Letícia, eu tenho 24 anos, tô grávida de uma mocinha chamada Pietra, tô de 7 meses, fiz essa semana, sou casada e hoje, na verdade, eu vim aqui contar pra vocês, pra galera do meu Instagram também pros meus amigos, a experiência de como foi vir aqui pra Espanha grávida, porque eu vim grávida, eu morava no Brasil, né? E como tá sendo, né, basicamente a minha convivência aqui. Por enquanto, meu cenário para gravação é esse. Eu gravo pelo celular por enquanto, tô começando o canal agora, mas eu creio que mais pra frente vai melhorar, em nome de Jesus. Eu quero também que vocês deem sugestões de vídeos que vocês queiram aqui nos comentários. No Instagram também. Vou deixar meu Instagram aqui pra vocês, tá? Pra vocês estar seguindo. Também lá eu falo sobre o meu dia, sobre as coisas que eu faço aqui, às vezes os lugares que eu vou. Então vocês vão ficar a par de tudo. E me ajude também, porque é o início do canal. Peço que você se inscreva no canal, ative o sininho do canal. Eu vou estar tentando postar um vídeo por semana. Vou ver como vai funcionar direitinho. E deixa o seu like também, porque isso me ajuda também na divulgação do canal. Eu tô um pouco tremendo porque aqui tá fazendo muito frio. Tá um gelo e eu tô um pouco assim, né, ansiosa. Não falo nervosa, mas ansiosa, né? Nunca tive vergonha de câmera, essas coisas. Eu tô ansiosa. Então, assim, eu, na verdade, eu sempre tive o sonho desde os 13 anos de idade de vir pra Espanha. Pra Espanha não, desculpa. De ir pra fora do Brasil, seja Europa, Estados Unidos. Eu sempre tive esse sonho, sempre tive essa vontade. E aí, esse sonho, assim, ele ficava meio que debaixo do tapete quando eu tinha 13 anos, porque eu tinha 13 anos, eu ainda não conhecia Jesus como eu conheço hoje. O meu pai, na época, falava que não tinha condições de me mandar pra fora, não tinha com quem eu ficar, se eu fosse pra fora também do Brasil. Na verdade, eu queria pra estudar, essas coisas, né? Só que, como eu falei, ele ficava debaixo do tapete. E até então, depois de um tempo, assim, depois de anos que se passaram, depois que eu cresci, eu continuei tendo esse sonho. E aí eu conheci o meu esposo, o Wesley, né? Que hoje a gente é casado, e eu descobri que também ele tem esse mesmo sonho, era ir pra fora do Brasil. E ele sempre falava que ele ia juntar dinheiro, que ele ia dar um jeito e tal. A gente ainda não era evangélico, a gente namorava, até ele sempre falava que ia dar um jeito, que ia dar um jeito. E aí, depois de um tempo, a gente noivou, a gente casou, e aí a gente já tava na igreja, né, graças a Deus. E aí a gente tava morando em cima da casa da minha mãe, numa kitnet, que na verdade essa era uma casa e foi dividida numa kitnet. E essa casa era passada no meu nome e minha mãe me ofereceu para eu poder morar lá também, sem pagar aluguel, né? E aí eu falei assim, poxa, ótimo, né? E aí eu já pensei até na hora bem assim, poxa, vai ser bom que eu não vou pagar aluguel, porque é uma oportunidade de eu juntar dinheiro para eu poder ir. E aí eu fui morar com a minha mãe, meu esposo estava trabalhando, eu também tinha começado a trabalhar como operadora de telemarketing. Eu era líder de célula lá no Brasil, né? Da igreja metodista, que é uma igreja maravilhosa. Tem pessoas sensacionais, pastores maravilhosos. E aí a minha vida era basicamente isso. Eu trabalhava no lugar de telemarketing até tal certo horário. Não ganhava muito bem. Meu esposo já ganhava bem melhor do que eu, graças a Deus, né? E assim, eu sempre tive sonho de ser mãe também. Só que eu não pensava em ser mãe agora, porque por eu querer ir embora do Brasil, por eu ter esse sonho de ir embora do Brasil, eu falei assim, eu não posso ser mãe agora, porque isso pode acabar me atrapalhando no meu pensamento, né? Isso podia acabar atrapalhando. Mas eu sempre tive vontade de ser mãe, sempre tive vontade de ser mãe de menina. É claro que se viesse um menino também, eu também iria amar, né? Vindo com saúde, vindo perfeito, é o que importa.
E aí eu continuei tocando a minha vida, seguindo a Jesus, né, nos caminhos de Deus. Eu já tinha conhecido a Jesus, já tinha ido pro encontro, o meu esposo também, a gente estava firme. E aí a gente começou a passar por algumas batalhas, por algumas lutas. Que só de lembrar, eu me emociono de estar falando isso pra vocês. Por quê? Porque foi assim, eu tinha célula, e aí eu e meu esposo, a gente não tinha carro, a gente dependia de ônibus. Mas não era todos os dias que tinha como eu pagar passagem. E eu também, eu ajudava uma mocinha do lado da minha casa, que eu gosto muito dela até hoje, a Rayane. Que eu pagava passagem pra ela também. Então eu pagava a minha passagem, a dela, do Wesley, né? Vamos supor, a gente pagava de nós três toda quinta, toda sexta, um exemplo, toda terça que eu tinha que ir pra cela, porque a cela não era na minha casa. A cela, antes de multiplicar, porque houve uma multiplicação das minhas meninas, né? A gente fazia em outro lugar, porque era melhor para as outras meninas e ficaria ruim para elas se locomoverem. Então, para elas não deixarem de ir na cela, eu ia assim até ela. Toda terça-feira, cela. Tinha sexta que eu ia no culto, tinha quinta que eu não ia no culto, e era assim. Mas eu tava ali firme na rocha. Eu falei para Deus que eu não ia desistir. E aí Deus usava pessoas para poder falar comigo que ele tinha um propósito muito grande na minha vida, uma vitória muito grande na minha vida. E assim, eu tava passando por uma barra muito grande com a minha mãe. Muito grande com a minha mãe mesmo, uma situação difícil com a minha mãe e com o meu padrasto, né? Minha mãe não trabalhava, era só eu e o Wesley sim que trabalhavam. Ela e meu padrasto não estavam muito bem, estavam um separado do outro, né? E eu tenho um irmão de 10 anos e assim, tava faltando as coisas dentro da casa da minha mãe. E aí foi a hora que eu parei, porque Deus falou comigo que ele tinha projetos na minha vida, e foi na hora que eu parei e falei assim, Senhor, onde está o Senhor? O que está acontecendo? O Senhor fala que tem planos na minha vida, tem projetos na minha vida, mas eu não vejo isso. Eu creio no Senhor, eu tenho fé no Senhor, mas eu não vejo isso. E minha vida estava de cabeça para baixo. E Satanás o tempo todo soprando no meu ouvido para mim poder desistir. Eu falava, não vou desistir. Porque foi Deus que me deu meu casamento, foi Deus que me deu tudo que eu tenho. Porque tudo que eu tinha lá no Brasil, na minha casa, eu ganhei. Tudo que eu tinha, eu ganhei. E assim, o meu pai me ajudou muito. As pessoas maravilhosas na minha vida me ajudaram lá da igreja, minha amiga Raíza, meu amigo Jean, meu amigo Luquinhas, e muita gente lá da igreja me ajudou. Minha amiga tá ali nesse processo. E tudo que eu tinha era abençoado pelas pessoas. E nossa, pra mim isso era tudo. Isso foi um presente. Então assim, eu perguntava onde que Jesus estava, porque eu sabia que ele estava na minha vida, mas eu não ouvia a voz dele. Às vezes eu não conseguia nem sentir. Teve umas vezes que eu fui procurar até essa minha amiga Raíza falando que eu não estava conseguindo sentir a presença de Deus, que eu não sabia o que estava acontecendo. Que isso não era normal, porque eu orava, eu buscava, eu jejuava e fazia propósito, e estava dando a célula dessa forma. Eu abria com as minhas meninas, falava a verdade para elas. E aí até então, passando por esses apertos todos, junto com a minha mãe também, com essas dificuldades, mas Deus, graças a Deus, não deixou faltar nada para ela. Deus usou pessoas para poder abençoar ela, usou pessoas para poder me abençoar também. E eu continuei firme na igreja de rede, chamada Jaqueline, eu chamo ela de Jaque, que Deus usou como instrumento na minha vida. Eu não sei dizer o que tem sem ela, sem os meus pastores e primeiramente sem Deus, né, claro. E ela me atendia todas as madrugadas, ela conversava comigo, ela foi um ponto-chave também para mim não desistir. E foi aí que eu não desisti, que eu continuei buscando a Deus. E tipo assim, eu tava tomando um anticoncepcional muito forte, né? Sempre tomei anticoncepcional, eu trocava de 1 em 1 ano esse anticoncepcional. Sempre tomei, desde nova. E aí, um belo dia eu tava fazendo dieta, né? Eu tava emagrecendo pra caramba fazendo dieta. Comecei a sentir uns enjoos. Comecei a sentir umas coisas estranhas. Até então, voltando aqui pra vocês. Até então, minha mãe tava tranquila. Essa maré de coisas, de tempestade tinha acalmado. Porque como eu falei pra vocês, eu não desisti, eu continuei lutando. Tava tudo tranquilo. Eu falei assim, nossa, graças... Eu comecei até a me abrir com a Jaque, falando assim, nossa, Jaque, tá acontecendo isso na minha vida. Começou a vir bênçãos e bênçãos, assim, de forma sobrenatural sobre a minha vida.
E graças a Deus, eu louvo a Deus, mas eu passei um pedaço para que isso acontecesse. Tanto no emprego, fui humilhada, de diversas formas, entendeu? Enfim. E aí um belo dia eu comecei a sentir enjoo. Comecei a sentir umas cólicas estranhas. E minha menstruação já tinha descido. Eu já tinha ido embora, já tinha voltado a tomar o anticoncepcional. E eu tava sentindo essas coisas estranhas. Tudo que eu comia eu vomitava. E minha mãe veio me falar bem assim, filha. Nesse mesmo dia, eu desci na casa dela para conversar com ela, não lembro o que. Eu desci na casa dela para poder almoçar, se eu não me engano. E aí,